Amigos, bom dia então a vocês. Essa sessão está sendo gravada neste exato momento. Professor Admilson, obrigado por aceitar esse desafio de estar conosco agora também. É sempre um prazer a gente poder gastar um tempo discutindo das nossas realidades e das questões que é muito caro para nós, né? Essa questão da confessionalidade, como que nós, de alguma maneira, podemos contribuir para isso. Vou pedir, então, para o professor Admilson, se quiser se apresentar para o grupo, vou me apresentar também, e aí a gente já começa com as nossas contribuições, com os nossos questionamentos, né, e a condução dessa nossa discussão aqui. Bom dia a todos, amigos, tudo bem? É um prazer poder estar aqui nessa sala. É um prazer poder participar desse evento. De antemão, já quero agradecer a oportunidade, professor Francis Lê, pela iniciativa desse evento. Excelentes apresentações do professor Francisco e da professora Gina, muito empolgante, realmente. Meu nome é Admilson Almeida, né? Eu sou natural de Belém do Pará, mas eu estou aqui no UNASP já há 24 anos, né? Já atuei como coordenador de educação física, atualmente eu estou na coordenação da pedagogia. Recentemente eu terminei uma especialização em teologia, e o que me levou a fazer essa especialização em teologia foi porque eu tinha uma carga significativa de disciplinas religiosas, principalmente cosmovisão e antropologia, pela minha ligação com a filosofia também, né? Sou professor de filosofia, história, sociologia no curso de pedagogia, então eu contribuo nessas áreas, né? Além da educação física também, que tem também minha carga ali. Então é um prazer muito grande poder contribuir nesse desafio, né, de manter a nossa identidade viva, né? Acho que é isso, Henrique. Ok. E eu estou me sentindo privilegiado, porque todos os apresentadores do simpósio estão presentes aqui. Professor Luiz, professora Gina, professor Francis Lê, e que bom que ter vocês aqui nesse nosso grupo. Amigos, eu trouxe para que a gente começar a nossa discussão aqui uma conversa e um resumo daquilo que foi, professor Eber, seja bem-vindo também, viu? Que bom ter você conosco aqui. Ah, dos resultados que eu obtive na minha dissertação de mestrado, concluí no ano passado, tá? E o tema principal da dissertação, ele exatamente tem a ver com confessionalidade, por isso que eu escolhi falar um pouquinho disso com vocês, mas na verdade é só para trazer fomento para que a gente continue a partir daí discutindo. Tudo bem? Então, vou gastar provavelmente uns 15 minutinhos apresentando para vocês um pouquinho do que foi a minha pesquisa e os desdobramentos disso. Um pouquinho da minha trajetória, então. Sou formado em teologia no NASP, me formei em 2008 e vim para o Campo São Paulo desde então, dando aulas de ensino religioso para fundamental, para ensino médio, e desde 2013 e 14 eu estou no ensino superior também. Assim como o professor Admilson acabou de falar, o professor Luiz também compartilha dessas disciplinas de ensino religioso. Estou nelas há bastante tempo aqui. E só vim concluir o mestrado agora, o ano passado. E é interessante a gente perceber como que nessas reuniões, uma fala que sempre assim me mexeu muito comigo é quando a gente vê, porque os alunos pensam isso, os alunos falam disso, nós precisamos pensar na maneira como a gente vai apresentar a nossa confessionalidade aos alunos, mas o que mexia comigo mas a gente ouve falar sem ter algum tipo de sistematização disso, ouvir realmente como os alunos falam disso. Então, o meu principal objetivo no meu estudo do mestrado foi isso, né? Ouvir os alunos. Eu vou abrir aqui o meu PowerPoint para a gente poder conversar e compartilhar. E aí eu já... Só um segundo.
aqui. Esse foi o título, tá? Da dissertação, Intervenções da Prática Educacional Confessional Adventista para a Formação dos Discentes de uma Instituição de Educação Superior. A primeira parte eu vou passar rápido, que o que vai fomentar a nossa discussão são as respostas dos alunos, que são mais para o fim, ok? Então, como o principal objetivo disso foi de tentar analisar as intervenções geradas pelas práticas educacionais confessionais adventistas da educação superior na formação dos alunos, e para isso a gente teve que correr atrás, né, de método, pensar num referencial teórico, coisa que os colegas sabem mais do que eu. Então a gente dividiu nesses objetivos específicos aí a nossa pesquisa, de maneira que no primeiro momento a gente falasse um pouquinho, de todo mundo começa meio assim, né? Falando de como que está configurada a proposta educacional confessional adventista, para que num segundo momento a gente entendesse, então, qual é o nosso referencial teórico e metodológico aplicado nessa pesquisa, e depois venha os resultados, tá? Então, a pesquisa foi feita com alunos do NASP, e eu já vou passar logo para a segunda e terceira parte, que eu acho que elas são mais relevantes. Como referencial teórico, a gente utilizou, então, as categorias de Michel de Certeau, quando ele traz a proposta, uma das, né, dentro da visão da historiografia, dividindo as estratégias e as táticas. Resumidamente, o nível das estratégias, ele está estabelecido daquilo que é institucionalizado, o formal, aquilo, o discurso normativo, aquilo que estão nos documentos. Então, o nível das estratégicas, da estratégia, ele vai neste lugar, tá? Onde é bem estabelecido, com discurso bem alinhado com a proposta, com os objetivos. E ele fala também do nível das táticas, que seria aquilo que você não tem muito para onde correr, e as táticas elas ficam o tempo todo tentando furar assim, o nível das estratégias para, na vida cotidiana, como que se diz, né, o chão da fábrica. Na vida prática, como que funciona isso? Será que elas estão alinhadas, esse paradigma ou não, né, desses dois universos? E eles estão juntos o tempo todo. Então, nós estamos inseridos dentro dessa proposta. E aí, como referencial metodológico, a gente utilizou, então, a metodologia da história oral, e utilizamos, pensando na história oral como história de vida e também histórias temáticas, que vêm os desdobramentos dos temas que vêm dessa pesquisa, tá? E só para vocês saberem, critério para a gente selecionar os alunos, né? Primeiro foi ofertado para que os alunos que quisessem participar, haviam alguns critérios para serem estabelecidos, que houvesse alunos adventistas e não adventistas, sexo masculino e feminino, alunos que vivem em regime de internato e não, mas eu acho que o principal dos critérios é que eles não tivessem tido contato com educação adventista até ingressar na faculdade, ok? Então, alunos que passaram por escolas adventistas antes de entrar na faculdade não entravam nessa pesquisa, porque a gente queria entender como eles percebem a confessionalidade na faculdade. E um outro ponto também é que os alunos tinham que já ter passado da metade do curso para frente, tá? Então, para que eles já tivessem tido várias experiências dentro do nosso meio aqui, ok? Então, vamos lá. Criei, então, duas nomenclaturas a partir dos resultados, né? O primeiro delas a gente chamou de discursos das estratégias, e a gente chamou de estratégia uma análise documental dos documentos oficiais do NASP. Analisamos PDI, Estatuto Institucional, aqueles documentos que são comuns nas diversas faculdades aí de educação. E é interessante porque, ao analisar os discursos, e só para vocês entenderem, essas entrevistas transcritas deram, assim, quase 200, 300 páginas. A entrevista mais curta foi de 40 minutos, a mais longa de 2 horas e meia, onde o aluno, ele realmente gastou bastante tempo falando de onde ele vem, a sua trajetória de vida,
até ingressar na faculdade, aí ele começa a trazer elementos da faculdade. Então, não tem, na hora de praticar a entrevista dentro da história oral, a gente minimamente vai direcionando, mas as perguntas são bem abertas, elas vão surgindo conforme a entrevista vai rolando, tá? Então, não existem perguntas prontas antes. Por quê? Para que o entrevistado ele saia do papel passivo e ele entre no papel ativo mesmo nessa pesquisa. Então, ele pode trazer quaisquer elementos que ele quiser, e aí fica bem aberto, bem subjetivo. E a partir dessas entrevistas transcritas, aí a gente vai fazendo a análise dos discursos. Então, a gente percebeu vários fatores que os alunos falavam que estão intimamente alinhados com os documentos oficiais do NASP, tá? Então, esses discursos das estratégias nessa análise documental, eles têm uma ênfase confessional de intencionalidade o tempo todo, de começo ao fim nos documentos, delimitados, coerentes e frequentemente reiterando o fato da confessionalidade do NASP estar acontecendo de maneira teórica e prática nas questões pedagógicas e metodológicas, ok? Tá tudo bem, gente? Podemos seguir? Então, beleza. Mas aí vem o ponto que, na minha opinião, é o ponto que a gente precisa chegar para trazer a nossa discussão, que é um segundo momento que a gente chama de táticas no discurso. Então, o primeiro a gente denominou discurso das estratégias, analisando os documentos, e o segundo, tática no discurso, analisando, então, o discurso desses alunos. Grande parte, uma boa parte, melhor dizendo, da dissertação, os alunos, eles trazem a sua trajetória de vida. Quem são, de onde vêm, por que a escolha do NASP, quais são outros critérios que eles utilizaram para escolher fazer faculdade aqui. E é interessante, um ponto já inicial, que entre alunos que confessam a mesma fé adventista, né, que o NASP confessa, é difícil você desmembrar a trajetória religiosa da trajetória acadêmica e da trajetória de vida. Eles vão mesclando no seu discurso esses elementos o tempo todo. Já alunos de outras confissões religiosas, tivemos aluno de católicos, espírita, de linha pentecostal e neopentecostal. Não tivemos nenhum aluno que fosse não religioso, tá? Isso é interessante também. Nenhum aluno não religioso se dispôs a participar da pesquisa. E o fio condutor da narrativa dos alunos que não confessavam a fé adventista tinha a ver com envolvimento familiar. Então, a sua trajetória religiosa estava vinculada às questões familiares. E aí, então, chega um momento que a gente chama de interpretação das redes de sentido. Precisei passar por uma autoanálise, né, porque como pesquisador nativo, se você vive dentro dessa realidade, você precisa dar um passo atrás para a pesquisa não ficar tendenciosa, né? Então, eles me conhecem como professor, como eles vão trazer um discurso, se sentirem à vontade para falar o que eles realmente pensam, de maneira que o fato de ser representante da instituição não interfira nisso. Tive que estudar um pouco disso, tá? Para não correr esses riscos. Enfim, seguindo então. Aí eu quero trazer para vocês alguns elementos de conclusão aí dessa pesquisa de discursos deles. E é gostoso ouvi-los falando. Uma opinião bem simplória mesmo é que uma das contribuições, eu acho que uma das maiores contribuições desse estudo, dessa pesquisa, é de você documentar e dar voz àquilo que os alunos realmente falaram. Então, tem muita coisa que eles trouxeram de informações. E uma coisa é a gente ouvir falar, né? O aluno pensa isso, ele acha isso. Outra coisa é você ter isso documentado. Então, eu acho que essa é uma das maiores contribuições dessa pesquisa. Então, olha só, nesse slide eu trago aqui para vocês alguns elementos que aparecem dos colaboradores, que são os entrevistados, que confessam a fé adventista. É bastante comum e normal que a gente perceba o senso de pertença deles, tá? E que os elementos confessionais da faculdade, eles tragam confirmação da identidade religiosa dos alunos. E isso é interessante porque alunos fazem comparação entre outras instituições, né?
que já passaram antes e que, de alguma maneira, não conseguiram dar continuidade nos estudos, alguns por conflitos religiosos mesmo, tá? Dificilmente a gente encontra nos discursos desses alunos um diferencial da vida religiosa e da vida acadêmica. Então, ele está falando da vida estudantil dele e, ao mesmo tempo, ele traz esses elementos religiosos e confessionais, ok? E esses discursos, eles aparecem muitas vezes em tom testemunhal, assim como se eles estivessem dentro de uma igreja, de uma religião, ok? Essa é uma característica bastante presente dentro desse grupo específico de alunos aqui. Já outros colaboradores, aqui então, como eu já disse anteriormente para vocês, confessam a fé católica, espírita, pentecostal e neopentecostal, que é o outro grupo de pesquisados. Eles têm um contato com a dinâmica confessional educacional no ensino superior, na faculdade, e nitidamente eles passam por esses três estágios, perdão. Um primeiro estágio de estranhamento desse universo, porque é bem provável que eles não aguardavam, não esperavam passar por isso. Eles depois passam por um estágio de compreensão do universo que eles estão inseridos, do universo confessional, tá? Até passar por um processo de naturalização dos elementos confessionais que o tempo todo eles têm que se deparar dentro da faculdade. Então, os alunos que já estavam, só para vocês perceberem como a pesquisa foi feita no momento pandêmico, alguns alunos estavam terminando a faculdade e outros tinham acabado de concluir. Todos eles apresentaram uma reelaboração e fortalecimento da fé depois de passar 3, 4, 5 anos no NASP, tá? Então, ele repensa a sua maneira religiosa a partir dos elementos confessionais que foram apresentados para ele durante toda a faculdade. E desses casos aqui, nenhum teve troca religiosa, mas ele começa a atribuir à sua religiosidade novos elementos, que até então ele não havia percebido antes de viver dentro desse universo, ok? Então, esses elementos são, assim, interessantíssimos. Falando da história oral temática, a gente teve que trabalhar com alguns temas que surgiram dentro desses discursos e são elementos que, na visão dos alunos, são elementos confessionais. Então, a gente separou em 3 grandes guarda-chuvas aí de coisas que apareceram nas entrevistas. O primeiro, eles falavam, obviamente, de cultos e semana de oração, das aulas de ensino religioso, e o terceiro, elementos relacionados ao ambiente institucional e a visão que eles têm dos professores e dos docentes, tá? No primeiro elemento, é onde aparece mais a questão, por exemplo, dos cultos nas salas de aula, e também existe aí um desmembramento, os cultos obrigatórios no internato, que isso também chegou aí nas conversas, né, nos relatos aí dos alunos. É interessante nós percebermos, pelas respostas dos alunos, que esse momento de culto, ele tem várias perspectivas que a gente já espera. Então, grande parte dos alunos gostam, participam, mas, ao mesmo tempo, como o Sertor coloca, existem movimentos de micro-resistências. Então, o aluno que ele espera acabar o momento de culto para participar da aula. Então, ele está na faculdade, mas escolhe não entrar no momento de culto. Então, eles trouxeram esses elementos. O mesmo movimento, o mesmo comportamento em relação às semanas de oração, tá? Alunos que vão, gostam e participam, e é interessante que um dos entrevistados, ele trouxe assim um elemento, a maioria vai embora, não participa. Não, na verdade, a minoria, ele ficou em dúvida, assim, se participavam ou não participavam do momento de semana de oração. Mas é interessante percebermos que o lidar com questões religiosas mexe nas emoções dos alunos, positivamente e negativamente. Então, em relação aos cultos, algumas conclusões aí que apareceram para os alunos. Primeiro, eles sentem, depois de algum tempo participando disso, a relevância e a importância desse momento, tá?
alunos adventistas e não adventistas, como um momento onde o papel professor e aluno ele pode mudar de posição. Então, 3 coisas surgiram aí na pesquisa, onde o professor, que já é um elemento, uma figura ali de superioridade em relação aos alunos, tá, dentro da sala de aula, quando ele assume o papel religioso, essa superioridade ela pode se tornar maior ainda. Alguns alunos analisam essa relação professor-aluno, colocando no mesmo pé de igualdade professor e aluno. Isso eu achei interessante, porque naquele momento de culto diante de Deus, somos iguais. E alguns alunos olhando uma visão inversa, onde o aluno ele se coloca num papel de superioridade em relação ao professor, trazendo aí um elemento espiritual, superioridade espiritual em relação ao seu professor. Então, essas 3 maneiras foram apresentadas, tá? Críticas em relação a conteúdos que foram apresentados em Semana de Oração também surgem nessa pesquisa. Depois eu posso até compartilhar algumas falas interessantes e preocupantes, e coisas boas também. Mas um dos elementos mais discutidos tem a ver com as aulas de ensino religioso. Eu vou abrir uma fala, pode? Para provocá-los, porque só falar delas é diferente do que vocês verem o que eu estou querendo dizer. Deixa eu abrir aqui, só um segundo. É uma aluna que ela vem de uma religião protestante, pentecostal, e na sua fala, da maneira como ela começou, eu pensei que era no senso comum do ensino religioso, mas daí ela trouxe alguns outros elementos que eu fiquei, assim, bastante impressionado. E o duro que agora tá dando um trabalhinho para achar, gente. Só um segundo. Achei. Vamos lá, deixa eu compartilhar com vocês. Ó, o nome da aluna é Fernanda, tá? Ela estava encerrando o curso de psicologia, ok? Olha o que ela diz aqui nessa fala em relação ao ensino religioso. Parece para vocês? Sim? É sim, nesse nível, nesse nível. Eu fui criada na igreja e tem pessoas que eu conheço que não, se referindo a alguns colegas de sala, que inclusive são católicas e falam: nossa, eu não sabia disso. E na aula de religião eu aprendi e tal. E comenta, sabe? E às vezes a gente acha que a aula de religião é só para cumprir protocolo e tal, mas não é. Vocês percebem nessa fala de cumprir protocolo? Então, existe uma compreensão dos alunos que as aulas de ensino religioso vão acontecer porque a escola é religiosa, certo? A confessionalidade adventista. E esse discurso de cumprir o protocolo, porque a faculdade é adventista, é bastante comum nas outras entrevistas, tá? Que aparecem. Bem, vamos seguir aqui. Eu acho que tem muito a ver com a gente, porque a gente tem essa questão espiritualidade, de se ligar a um ser transcendente, mesmo que a pessoa não acredite em Deus, ela vai buscar a resposta para muitas coisas. E ali ela vai encontrar. Porque eu vejo assim, que nas aulas de religião não é uma imposição. Aqui, só para vocês entenderem, quando a gente fala, não é a mesma coisa do que a gente escreve. Por isso que existem essas quebras no discurso, tá? Então, aqui nesse segundo sublinhado aqui, que aparece, a aluna ela apresenta de que a busca para respostas vão acontecer dentro das aulas de ensino religioso. Continuando aqui. Porque eu vejo assim, que nas aulas de religião não é uma imposição. Ninguém fala assim, olha, a minha religião aqui, a adventista é certa, ou essa é a certa, e essa é a errada. Não. É aberta, e cada um tem o seu pensamento, estabelece o que quer acreditar. Só que, para mim, é muito importante você estabelecer no que você acredita. Percebe aí questões filosóficas envolvidas? Então, uma questão de crença, o que que eu penso, o que que eu acredito da vida, das questões religiosas, né? Então, para mim é muito importante esse aspecto. Continuando ali. Porque você vai ser uma pessoa formada, um psicólogo. Você tem que saber o que é que você acredita, com que base, qual é a base. Eu não sabia isso. Se me perguntassem isso, eu ficava meio perdida. Eu era evangélica por herança e hoje não.
hoje eu sei por que eu sigo. Ela não mudou de religião, tá? Mas ela percebe que nas aulas de ensino religioso ajudou, de alguma maneira, né, elas ajudaram para que ela fortalecesse a sua crença na continuidade da sua crença na sua fé. Hoje eu sei o que eu quero. Hoje eu conheço se a pessoa me pergunta assim: olha, por que isso? Ó, vamos ver aqui na Bíblia. A minha Bíblia hoje é toda marcada, nunca foi assim. E aí ela pega a Bíblia com orgulho, mostrando a Bíblia assim na hora da entrevista. Vocês percebem, nesse discurso da aluna, ela vai trazendo esses elementos de como o ensino religioso, de alguma maneira, fomentou isso nela. Existem alunos que tiveram conflitos também dentro do ensino religioso, isso aparece também na pesquisa, é óbvio, e que bom que aparece, né? Para que a gente tenha todos esses lados aí, mas dessa fala, a gente pode chegar a algumas conclusões, mas depois eu vou deixar para que vocês continuem aí nas conclusões sobre isso, tá? Só vou terminar voltando lá para o meu slide, e aí depois a gente pode trazer o que a gente achou, o que a gente pensou sobre essas questões. Então, vamos lá. Alguns pontos para a gente ir finalizando. Ah, não ficou aberto, né, para vocês. Agora, perdão. Pronto. Isso aqui a gente já falou. Alguns pontos, então, para a gente fechar isso daí. Nós percebemos, então, ao fecharmos aí essa pesquisa, que a presença da confessionalidade numa dinâmica educacional abre constantemente possibilidades de se trabalhar temáticas próprias das ciências da religião. Então, não tem como. Um aluno dentro de uma instituição confessional vai esbarrar no religioso o tempo todo, tá? E quais são as nossas maneiras de proporcionar espaço para que ele desenvolva o seu pensamento sobre questões religiosas e não a partir desses elementos que vão na sua trajetória com o professor, com os colegas, tempo todo dentro da instituição, tá? Existe também expectativas éticas de acolhimento, comportamentais, hierárquicas e sociais dos alunos em relação a uma instituição confessional. Mais do que uma profissão, eles têm outras expectativas pelo fato da escola ser religiosa, ok? Então, o fato de esbarrarem no fenômeno religioso traz isso também. Conhecimentos religiosos e experiências espirituais proporcionados pela instituição interferem na prática da profissão escolhida. E esse é um dos elementos mais interessantes que aparecem. No fim do curso, os alunos percebem como que a confessionalidade trouxe um outro viés para a sua visão do exercício da profissão, tá? Então, isso é interessantíssimo. Por exemplo, um aluno da área da saúde, ele percebe como que o acolhimento espiritual ao paciente, por exemplo, pode ser benéfico. E se ele tivesse fazendo uma faculdade em outra instituição, provavelmente ele não pensaria isso, ou não teria elementos que proporcionassem pelo menos esse pensamento, esse questionamento, ok? E dentro da instituição confessional não tem como você lida com a religiosidade no cotidiano, voltando, linkando, né, aquilo que aparece como um dos maiores objetivos nos nossos documentos oficiais aí do NASP. Eu trouxe mais uma fala aqui no slide para vocês, só para provocar aí, a fala de um aluno espírita, tá? E ele, num momento da entrevista, ele fala essa frase aí que aparece para vocês. Eu vi que essa é a vocação mesmo da universidade. É formar o profissional com uma visão mais consciente, consciente também de uma construção de fé, uma construção da fé dele, no caso do aluno, tá? Então, essa frase traz um pouquinho do resumo da conclusão, né? Que esse aluno chegou depois de ter passado 4 anos aqui na faculdade. Mas, assim, outros elementos interessantíssimos surgiram na pesquisa, que a gente poderia gastar um tempão falando sobre ela para vocês. Só alguns elementos a mais, para a gente dar continuidade na nossa discussão. O duro que eu falei que ia ser rápido, né? Gastei o tempo todo. Não cumpri com o meu combinado. Me perdoem, amigos. Ainda temos aí 20 minutos ainda.
Então, tá bom. Então, já me tranquiliza. É, Muito uma co... interessante. Você entrevistou quantas pessoas, Henrique? Foram 10 alunos, porque E como as entrevistas eram longas, não dava deu para a gente fazer 200 muito mais do páginas. que Você isso. transcreveu já tudo isso? Tem 200 páginas de transcrição? Tá tudo pronto. E está fazendo, então, análise e vai publicar algum artigo sobre essa análise e tal? Escrever algum livro? Eu não sei o que eu vou fazer com isso ainda, Francilei. Preciso fazer alguma coisa com isso. O que foi publicado é a dissertação, né? Tanto que as transcrições, elas foram... Todas estão anexadas já na dissertação, tá? Ok. Então, mas provavelmente isso vai ter que virar artigo, sim, porque tem várias coisas que podem surgir daí, né? Então, Várias... com base nessas 10 entrevistas, que dá quase 200 páginas de transcrição, você fez uma dissertação de quê? Mestrado? Exato. A minha dissertação de mestrado está com base nisso. Ah, legal. Muito bom. Muito, Mas, muito. amigos, eu quero ouvir o que vocês têm a dizer, Eu estou com provocações, que vontade de elementos falar muita vêm. de coisa, mas eu estou me contendo para poder escutar o Luiz, o Francisco, a Dirce, a Gina, o Norton. Deixar a Deise falar, o Admilson. Bom, eu abri aqui o microfone só para parabenizar, professor, fantástica a sua pesquisa, e realmente aí vai ter vários artigos e acho que até um livro, né, professor? Verdade. Dá para sair um livro. Mas eu acho que um artigo, pelo menos uma súmula, né? Um artigo, uma síntese da dissertação. Síntese, com os principais. Agora, esses discursos na íntegra, eles são muito ricos. E os artigos não dão a possibilidade da gente apresentar os discursos na íntegra, né? Principalmente em se tratando de história de vida, acho que vale sim um livro, porque eles trazem uma riqueza que não tem muito como sintetizar, né? Acho fantástico. Professor Henrique? Estou te ouvindo. Opa, maravilha. Parabéns, professor. Fiquei aqui atento aí aos detalhes e vou querer ler com mais riqueza aí essa pesquisa. Professor, eu queria entender, assim, dentro da prática do docente, como que esses relatos interferiram na sua prática como docente, antes e depois desses relatos? Ixi, agora mexe com a coisa... Pegou pesado, Heber, vamos lá. Não, sabe o que acontece? A gente tem algumas suspeitas, mas quando a gente tem documentado, a gente percebe alguns erros que nós temos. Então, uma coisa que me chamou muito a atenção, as críticas que eles fazem a elementos confessionais da faculdade não é de gente que está querendo... É gente que fala, gente, eu estou percebendo esses elementos que estão complicados aí da maneira como vocês fazem confessionalidade, eu estou querendo ajudar, por isso que eu estou trazendo as críticas. Então, eu percebo que os alunos, eles gostavam e porque eles se preocupavam com a maneira como a gente trata a nossa maneira pedagógica, por essa preocupação e por gostar da faculdade, eles trazem as críticas, tá? Então, eu achei interessante essa postura dos alunos, porque alguém que vestiu a camisa da confessionalidade percebe em elementos defeituosos, por exemplo, postura de professor, que eles apresentam na entrevista, incoerências, porque quando você tem um parâmetro ético para analisar alguém, seu parâmetro é muito mais alto do que quando você entende? Quando você não tinha nenhuma expectativa ética. Então, as incoerências que aparecem, eles pegam mais pesado nesse sentido. E que bom que isso acontece. Ué, vocês não são religiosos? Então vamos lá, vamos resolver isso. Na minha percepção, isso me trouxe mais motivação para pensar que a gente precisa criar espaços, e de repente, até a Gina colocou aqui, né, qualitativa não é minha área, e a gente precisa até pensar em novas maneiras de trazer a voz dos alunos, entende? Para que aí a gente consiga repensar um pouquinho alguns elementos que a gente acha que a gente está fazendo tão bem há tanto tempo, e pode ser que não, tá? Então, eu acho que esses foram os principais impactos que eu lembro agora, Heber. O Admilson tinha levantado a mão, o Luiz também. Eu queria Vai lá, perguntar, Gina. desculpa, Luiz, pode ir. É que a nossa prática da área da saúde, a professora Gina também é da área da saúde, a gente tem uma prática muito quantitativa, né?
em pesquisa. Tem a prática qualitativa, mas ela é menos aplicada no seu dia a dia da pesquisa. Então, pesquisas como essa, para nós, não é algo assim rotineiro, né? Já na área religiosidade, espiritualidade, filosofia, sociologia, antropologia, são outras áreas que apegam-se muito a essa análise qualitativa, né? E isso me trouxe, como o senhor mesmo disse, essa questão de o aluno ter essa liberdade, né? A gente que não é da área fala assim, como é que eu avalio isso tudo, né? Como é que a gente qualifica? Eu sei que tem técnicas e tudo mais, mas realmente é um desafio muito grande. Até mesmo o seu N ficou em 10, eu acredito que só com isso já foi um baita desafio, né? Qualificar isso e organizar isso. Obrigado pela sua atenção aí. Pastor, parabéns. Obrigado. Eu queria Gina? perguntar, Zani, você falou em algum momento que o aluno ele se sente melhor que o professor. Será que esse aluno que está melhor, ele se sente melhor espiritualmente? Talvez seja o aluno que seja da mesma confessionalidade e o professor não? Vamos lá. Aqui, como resultado, a gente teve várias coisas diferentes. O aluno adventista com o professor não adventista, tá? As várias configurações que vocês já imaginam que possam surgir. Os alunos, eles têm uma percepção da religiosidade dos professores, independente da sua confissão religiosa, se o professor é adventista ou não. Alguns alunos, eles não se importam tanto com a religião do professor assim, tá? Mas os elementos espirituais na vida do professor claramente são percebidos por eles assim de maneira muito pontual. Então, por exemplo, a maneira como o professor se envolve ou não nas práticas institucionais, ou quando o professor ele vai fazer a mescla com seu conteúdo, né, da área de saúde, da psicologia ou das licenciaturas, os links que ele faz durante a aula vão demonstrar a sua perspectiva, a sua cosmovisão, né, como docente. Então, eu não sei se eu estou respondendo a sua questão, mas nas diversas configurações aí de relação professor e aluno, a percepção da religiosidade do professor, e alguns professores que têm estranhamento com a confessionalidade adventista, é nítida para os alunos, e eles percebem isso. E eles conseguem diferenciar, e eles são muito bondosos, assim, sabe? Não, isso daqui não é praia desse professor, essa religiosidade, ele não tem facilidade com isso. Então, por exemplo, alunos adventistas, eles são mais críticos em relação aos professores adventistas e em relação à estrutura institucional. Alunos não adventistas, eles criticam bastante o que eles ouvem dos colegas. Esses são os elementos criticados. Então, por exemplo, culto obrigatório no internato. Isso só apareceu no discurso de alunos não adventistas, achando isso um absurdo. Os alunos que viveram em regime de internato, isso não foi uma demanda, não foi um problema. Mas, de alguma maneira, os colegas passam essas informações de maneira... Entende? A maneira como o testemunho é apresentado? Então, na relação professor e aluno, que eu lembro foram essas as percepções. Ok. Edmilson? Henrique, eu vou passar a minha vez para o professor Francisco, tá? Até porque eu estou compartilhando a mesa com você, para ouvir a observação dele. Pode ser? Luiz? Professor Zani, obrigado, professor Edmilson, pela oportunidade. Professor Zani, finalmente, que bom, parabéns, hein? Eu imagino o trabalho que isso deu, né? Mas temos bastante informações, né? Temos bastante dados aí. De alguma maneira, você foi impactado, né? Como observador nativo. Só uma questão que me veio aqui, né? Talvez em algum momento possa ter perdido aqui em contato com a minha mãe, que voltou agora com a minha filha. Como esses elementos, essas informações também fizeram pensar a questão dos conteúdos, das metodologias e didáticas, né? Será que em algum momento, visto que eles já tinham pelo menos metade de um curso passado pelas disciplinas confessionais, né? Disciplina de ensino religioso. Então, em síntese, duas perguntas.
Como que essas informações trazem as questões relacionadas ao conteúdo, metodologia e didática, e se em algum momento o uso do termo aulas de religião versus ensino religioso foi tensionado ou não, né? Será que há algum apreço ou há essa confusão geral? Porque alguns pensam que ensino religioso é aula de religião, não conseguem distinguir. Enfim, só essas duas questões e parabéns, tá bom? Parabéns mesmo. Excelente trabalho aí, gostei muito dos referenciais teóricos, especialmente da metodologia. Sei que deu bastante trabalho, mas tem bastante conteúdo para a gente, para os pesquisadores que vêm depois, né? Exato, obrigado, Luiz. Vou começar pela segunda pergunta. Isso apareceu no discurso de um aluno, a diferença de ensino religioso e aula de religião. E é interessante que, na visão desse aluno, ensino religioso é aquilo de ruim que ele teve na escola pública, a opinião do aluno. E aula de religião é o que ele está tendo, que ele teve na faculdade. Tá? Ele fez diferença dos termos, né? Desse jeito. E é interessante porque ele apresenta isso na fala dele algumas vezes, um aluno só, só um detalhe, é um aluno adventista, ok? Porque, na visão dele, a maneira como o ensino religioso foi apresentada anteriormente, a gente não sabe, ele falou alguns elementos de como ele teve isso nas aulas em escola pública, que é ofertado, né, ensino religioso em escola pública, dependendo do estado que você vem. Ele disse que, na opinião dele, foi algo muito ruim, porque a pessoa tentava abrir demais e nada se fechava, ficava tudo muito solto, etéreo, assim, entende? Já as aulas de religião na faculdade, ele sentia que tinha um objetivo para onde as coisas iam, ainda que os alunos, de repente, não concordavam com o conteúdo, metodologia, alguma coisa nesse sentido, tá? Mas tinha um começo, meio e fim. Então, essa foi a percepção desse aluno, mas isso apareceu em uma entrevista só, tá? Nas outras entrevistas, os alunos usam os dois termos como sinônimos, ok? Então, só um aluno fez essa diferença. Agora, em relação à sua primeira pergunta, como nosso foco foi elementos de práticas confessionais, aparece o ensino religioso, os alunos trazem comunicação sobre conteúdos que eles lembram, mas eles se focaram na pesquisa em falar de alguns conteúdos específicos e dos professores, tá? Questões metodológicas não apareceram. Assim, que eu lembre, não apareceu questão disso. Porque a gente, como docente, pensa na metodologia, a gente sabe a importância disso, mas lá na ponta nem sempre isso fica claro para o aluno e ele não vai usar isso como elemento para diferenciar o que ficou mesmo marcado para ele, sabe? Então, o que marcou? Professor, positivamente e negativamente. Professor tal marcou positivamente, professor tal marcou negativamente. E eu estou falando de professores de ensino religioso, tá? Fulano, ciclano, beltrano, positivamente e negativamente, e eles falam o porquê disso. Existe muito, o que aparece muito nos discursos das aulas de ensino religioso. Lidar com elementos, por exemplo, intolerância religiosa, que é uma questão que aparece, né, como conteúdo de desdobramento das aulas de ensino religioso. Eu lembro também alunos apresentando elementos relacionados a, por exemplo, será que todo mundo, todas as propostas religiosas vão ter oportunidade de mostrarem a sua cara nas aulas de ensino religioso? Então, essa é uma preocupação dos alunos também. E, de certa maneira, responder às questões deles, particulares e pessoais. Então, quando a gente pensa num projeto pedagógico, tem lá a formação profissional e a formação pessoal, né? Elementos relacionados à formação pessoal aparecem muito nos conteúdos que os alunos discorrem sobre o ensino religioso, tá? Então, questões de ética, questões de alteridade, esses fatores aparecem muito nos conteúdos que eles lembram das aulas de ensino religioso. Professor Henrique, sem querer estragar aqui o debate, que está começando a ficar bom agora, né? E o tempo acabou, né? A outra mesa redonda já encerrou, nosso tempo, temos mais um minutinho, tá? Para umas últimas palavras, sua e do Adilson ou de alguém, para nós irmos para outra sala para fazer o encerramento.
Eu gostaria de Professor, aproveitar. aproveita e põe o link aí da dissertação para a gente. Boa, Luiz. Sem dúvida nenhuma, foi riquíssimo aí essas informações que você trouxe, Henrique, até para nós repensarmos realmente a nossa prática. E eu acho, essa é uma sugestão, quem sabe efetivar uma pesquisa nessa direção, isolando os alunos adventistas, não é? Eu já ouvi muitas vezes o aluno adventista falando assim: eu não vou para a aula de religião porque eu já sei tudo, né? Desde criança eu ouço isso. Então, eles relacionam muito essa questão da confessionalidade ou da aula de religião com aquilo que ele pratica ou praticou na família e na igreja. E como o professor Francilei sempre está ressaltando isso, trazer a religiosidade ou a religião para um campo acadêmico, não é? Eu acho que seria relevante pensarmos em um outro fórum essa temática, tá? E de antemão, parabéns, realmente. Podemos encerrar aqui, professor Henrique, professor Admilson. Alguém gostaria de última palavra? Os colegas já estão esperando por nós na outra sala, tá? Eu vou fechar essa sala, vocês precisam entrar no Even 3 novamente e acessar, então, que é a mesma sala. O link que tem lá da palestra de encerramento é a mesma sala, tá? Basta clicar nela que vamos estar na outra sala imediatamente. Professor Henrique, eu queria falar depois contigo sobre esse trabalho, achei muito interessante, tá? Até mandei no seu WhatsApp um link e dizendo assim, ó, precisamos conversar sobre isso. Muito bom, muito bom. Só uma ocasião dessa para eu descobrir umas coisas dessas. O último a saber, né? Coisas boas, maravilhosas. Um abraço, fiquem bem. Amigos, obrigado.